Levante as suas mãos. Close your eyes, raise your hands. O Senhor está aqui. The Lord is here. O Senhor quer fazer algo nessa The manhã. Lord wants to do something this morning. O Senhor quer revelar-se ao seu coração. The Lord desires to reveal Himself to your heart. O Senhor quer trazer algo novo sobre a sua vida He wants hoje. to bring something new over your life today. Algo o Senhor fará nessa manhã. That is something that the Lord is ready to do in this morning. O nosso coração não vai sair da mesma forma que chegou aqui. Our hearts we will not leave this place the same way that we got here. Porque Jesus está na casa. Because Jesus is in the house. Porque o Senhor está na casa. Because the Lord is in the house. Porque Jeová Jireh está na casa. Because Jehovah Jireh is in the house. Porque Jeová Rafa está na casa. Because Jehovah Rapha is in the house. Querido, Jeová Jireh é aquele que provê todas as coisas. Jehovah Jireh is the one that provides everything. Jeová Rafa é aquele que pode curar qualquer doença. Jehovah Rapha is the one that heals any illness, any problem. E esse Deus está aqui agora, está na casa hoje. This true God is here in this house today, is here with us, among us today. Eu não sei se você precisa do toque da provisão ou da cura, mas está liberado para você nessa manhã. I don't know what you need this morning, if it's a touch of provision or healing, but it is revelated over your life this morning. O culto já começou e o Senhor já está liberando a provisão do qual você está precisando. The service has already started and the Lord is releasing over your life what you need right now. Oh, eu vejo mentes que estão aprisionadas sendo libertas agora. We see in spirit impression that minds that was like closed was being bounded be released right now in mighty name of Jesus. Medo, opressão, sai agora em nome de Jesus. Fear, oppression, we give you an order, be removed. We cast you out right now in Jesus' name. Ansiedade, depressão, crise de pânico, você não tem autoridade aqui. Anxious, crisis of panic, you don't have authority over our lives, over our mind. Coloque a mão sobre a sua mente, If you can, please, sobre a sua cabeça. put one of your hands over your head. Repita comigo. Repeat with us. Ansiedade, Anxiety, depressão, depression, crises, crisis, sai agora em nome de Jesus. be out. Sai agora em nome de Jesus. Be out. Você não tem autoridade. You don't have authority. Você não tem autoridade You don't have authority sobre a minha vida, over my life, sobre a minha mente, over my mind, sobre o meu ser. over my Sai em nome de Jesus. be removed. Sai em nome de Jesus. Get out in Jesus' name. Oh, glorifica Ele, querido. Praise the Lord. Agradeça a Ele. Levante as suas mãos. Worship Him. Levante as suas mãos. Adore a Ele. Worship Him. Repita comigo essa estrofe novamente. O que dizer e o que fazer quando Ele vem. Let's sing this song again. Mas cante com todo o seu coração, Over this querido. word. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo. Tu és bem-vindo, Senhor. Desejamos outra vez Nós te desejamos, Senhor. aqui. O que dizer? O que dizer? O que? O que você faz? O que fazer quando Ele vem aqui? Sim, Jesus. Mais que ser bem-vindo. Tu és bem-vindo, Senhor. Nós te desejamos outra vez aqui. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã. Lord, we praise you for this morning. Eu sei que você tem algo para derramar nessa manhã. We know that you have something to pour out in this morning over our lives. Existe algo específico e especial que você tem para liberar There is nessa manhã. something specific and special that you have for us in this morning. Querido, não deixe nada tirar sua atenção para essa manhã. Don't let anything like remove your attention or get you distraction for the things that the Lord is willing to pour out over you this morning. Porque aquilo que você orou a semana toda, Because the things that maybe you have been praying the whole week, a resposta que você precisa, the answer that you need, o Senhor ministrará ao seu coração the hoje. Lord will ministry over your heart. O Senhor revelará-se a você hoje. The Lord will reveal Himself to you today. O Senhor sabe daquilo que você tem The passado, Lord knows what you're passing through, mas Ele sabe também but He also knows para onde que você precisa ir. the place that you need to go. E Ele vai liberar algo sobre você nessa And manhã. He will pour out. Você crê nisso? Over our life today. Do you believe on this? Você crê nisso, Do querido? you believe it?
Nós te agradecemos, Jesus. We say thank you, Jesus. Obrigado por essa manhã. Thank you, Lord. Obrigado por aquilo que você falará ao nosso Thank you coração. for the things that you're going to speak in your heart. Nós abençoamos as We crianças. praise and bless the kids. Nós abençoamos os nossos pequenos. We bless our kids. Não é a igreja do futuro. It's not a church of the future. É a igreja do hoje. It's a church, today's church. É a igreja do hoje. It's today's church. Senhor, nós só estamos preparando o caminho. We are just preparing the way. Pavimentando a estrada. We are just like putting the foundation of the road. Para que eles possam correr aquilo que nós não vamos correr. So they can run the things that we may not run. Para que eles possam fazer aquilo que nós não iremos So they fazer. will do the things that we will not do. Ah, nós estamos lançando a semente nos Lord, campos. we are casting, we are sowing the seed. Para que eles possam colher os frutos. So they can harvest the fruits. Ah, nós abençoamos, Pai, cada ministração que vai ter na parte do altar de cima. We bless the service, the kids service upstairs. E que eles sejam tremendamente abençoados. And let them be, Lord, abundantly blessed. Em nome de Jesus' Jesus. name. Em nome de In Jesus' Jesus. name. Amen? Amém? Amen. Pode se Mas acender. a Jéssica, Lari, cadê tu, Lari? Pode acender a luz para mim, por Já favor. tá pronta. Você vai cooperar conosco lá em cima. Good morning, everyone. Bom dia, bom dia. Be welcome in this place. Seja bem-vindo hoje no nosso culto, gente. É, o volume. Não. Deixa eu ver se tá. Tá. Cadê sua água? Vamos pegar ali. Ai, que bênção. Alexandre, pega pra mim um copo de água, por favor. Acho que já tá cá. Já tá ali no jeito. Yeah. Muito bom dia a todos. Good morning, everyone. Que alegria estar com todos vocês aqui. We are so glad to have you here this morning. O Alexandre pegou água pra mim, mas minha esposa toma ela pra mim também, amém? The water is a shared water for both of us. Gente, nós estamos aqui com muita alegria para poder estar ministrando sobre o seu coração. We are here so grateful, so glad to have the opportunity to minister over our heart. E que expectativa? Crie expectativa porque o Senhor vai falar ao seu coração Have essa manhã, amém? expectations. You need to have expectations so the Lord can speak over you as well. Abra o seu coração para que realmente o Espírito Santo ministre sobre você. Open your heart so the Holy Spirit can speak something specifically over you. O Senhor tem algo específico, bem específico para derramar sobre você. That is something very specific to be poured out over your life. Vamos para a mensagem que é a mais importante? Let's go to the Word. Deixa eu apresentar, né, gente? Tem pessoas Yes. novas. Meu nome é Mateus, eu sou pastor aqui dessa casa. He's Mateus, he's the pastor of his house. Essa é a Beatriz, a minha esposa. I am Beatriz, I'm his wife, your pastor. Nós estamos of this aqui house. para poder servi-los. Yes. We are here to serve you. Ela é bem conectada, gente. Então vamos lá. We are here to serve you. That's our mission in this A place. gente procura sempre servi-los da melhor forma possível, com aquilo que nós carregamos e temos. We always gonna do our best to serve you with our best. Because more than serve you, we know that we are serving Christ. And that's E nós our estamos heart. aqui no centro de Cascais para poder proclamar a palavra do Senhor. And we are here in the middle of Cascais, this beautiful place to proclaim God's word. E você faz parte disso, amém? And you are part of this, amen? Bom que você vai treinar o seu inglês hoje. So today we're gonna have this like bi-language moment, English Yeah. and Portuguese. You're more than welcome to enjoy both. Nesse mês de março nós estamos falando sobre a manifestação do poder de Deus. So during this month of March, we are learning together about the manifestation of God's power. Quem precisa de poder de Deus na sua Who vida aí? wants power for something? Who desire to have power? Eu não sei o quanto que você precisa, mas eu preciso da manifestação do poder de I don't Deus. know how much do you need it, but I do need the power of God, the manifestation of the power of God. Semana passada nós escutamos a pastora Beatriz Last week, Pastor Bia, she talked about sobre o poder da oração, sobre como orar da forma correta. we learning together how the power of the prayer. How can we pray with like efficiency in a way that liberate things? E hoje nós iremos falar sobre o poder da fé declarada. And today we're going to speak about it, the power of the declaration of faith. Repita comigo, o poder The power da fé of faith. declarada. Agora fala como se você acreditasse nisso realmente. O poder Power da fé of the faith. declarada. Novamente, o poder The power da fé of declarada. prayer. Quando você abre a sua boca, When you open your mouth, coisas acontecem. there things happen. Quando você abre a sua boca em fé, When you open your mouth in
coisas extraordinárias acontecem. Extraordinary things happen. Entendeu a diferença? Do you see the difference? Você pode construir ou você pode destruir. You can build or you can destroy. E nós temos visto ultimamente o que as pessoas têm feito, construindo e destruindo. And nowadays we are seeing that people among us, we are seeing the reality. They are building up things or they're destroying. Mas nós estamos aqui para poder alinhar o nosso coração e saber como abrir a nossa boca da forma correta. So we are here today so we can align our hearts according to the Bible and understand what is the right way for us to open our mouth and build up things. Vamos ver o texto que nós vamos explorar aqui nessa manhã. Let's read the Bible, the verse of the Bible Pode that pegar we're gonna read this morning. This is in English. Ok. Está relatado em Marcos capítulo 11, no verso 22 ao 24. Marcos capítulo 11, a partir do verso 22, nós vamos ler até o verso 24. Se você não tem a sua Bíblia física ou o telemóvel, você pode acompanhar aqui na tela. You can open your Bible or your app on your phone if you want to, but we're gonna read the verse of Mark's chapter 11, 22, 24. Vou ler só em português para poder ser mais prático. A palavra de Deus diz assim: respondeu Jesus, tenha fé em Deus. Eu lhes asseguro que, se alguém disser, repita comigo, se alguém disser a este monte, não precisa mais, obrigado. Se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração. Então eu preciso lançar a palavra, mas eu não posso duvidar do meu coração, amém? Até aí todo mundo está me entendendo? Pode? You need to say the word and believe in the word. Gente, eu amo a minha esposa porque ela é de comando, então ela dá o comando quando ela tem que falar e a gente lê junto. Me and my wife were teaming. É isso, é isso. So we are working together. Você não pode duvidar em seu coração. You cannot question in your heart. E ele continua, mas crer que acontecerá o que diz. You need to believe that the thing that you are saying will happen. Assim lhe será feito. And then will be done. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. As pessoas, elas têm construído e destruído as suas vidas sem saber. People, they have like built up and destroying themselves without not even knowing it. Porque sendo crente ou não, sendo cristão ou não, Being a Christ or not being a Christ, not Christian, being a Christian or not Christian, tudo que você fala everything that you speak, constrói algo. build up something, build something. A pergunta que você tem que fazer para você hoje, The question that you need to ask yourself, o que está saindo da sua boca, what is coming out of your mouth? está construindo It is building you up ou está destruindo? or is destroying you? Não existe neutralidade enquanto você verbaliza algo. There is no neutrality when you're speaking about something. A sua vida Your life, é resultado it is a result daquilo que você fala. of the things that you speak. A sua fala The things that you say, externaliza externalize aquilo que o seu coração está cheio. the things that your heart's full. Então existem algumas alterações que talvez você precisa mudar nessa manhã. So probably there are some like alterations or some changes that you need to do this morning. Tem problemas que você está enfrentando, There are problems that you are facing é graças a você mesmo. because of yourself. Porque aquilo que você está falando Because the things that you are saying, está sendo construído na sua vida. the things that you are saying are building up something over your life. Agora eu te pergunto novamente, Once again, I ask you, o que a sua vida está sendo construída? what are you building up for your life? Tá tendo bênçãos ou tá tendo maldições? Are you receiving and declaring blessings or curses? Agradeça a sua liberação. Choose to believe and declare and speak, being grateful for your declaration. Existem dois públicos. There are two types of people. Aqueles que falam por meio da palavra Those that speak through the word of the Lord e aqueles que falam pela sua alma. and those that speak for themselves. Existe aqueles que seguem a Jesus There are those that follow Jesus e falam também pela alma. and those that follow Jesus, they also just speak through themselves, by themselves. Porque seguir o Senhor não quer dizer que você é guiado por Ele. Because it's not because you are a follower that you are actually led by the Christ. Essa semana eu estava lecionando no Seminário Teológico Carisma This week I was
teaching one of the schools, Bible schools that I am a teacher. E eu estava falando exatamente dois tipos de filhos que a Bíblia vai falar sobre nós. And we already learned that, and I was teaching them about two types of sonship or two types of childship. Nós temos o filho imaturo que se chama teknon e nós temos o filho maduro que se chama ruios. We have the immature son that we speak about him as teknon, the Bible teach us. And we also have the mature son that we speak as, that is the word that we call them huios. Filho é filho, ele não deixa de ser filho, mas ele não fala como uma pessoa maduro. Son is son. They will not be less son or have this ownership because it's different level of maturity. But there are different positions because of the level of maturity. Todos nós passamos pelo período que nós fomos gestados pela nossa mãe para nós podermos vir à vida, amém? All of us, we were conceived in your mom's womb before we come to life. Todavia, quando nós nascemos, nós não temos condições, nós somos dependentes dos nossos pais. When we are born, we depend on someone, our parents, to take care of us. Você vai crescendo, se desenvolvendo, também a sua fala vai se desenvolvendo. And as much as you start growing, things start to develop in your life. You start to grow in your speaking, the way that you do things, talking. Você começa a repetir aquilo que você vê seu pai, a sua mãe ou aquele que criou você também, o que ele fala. And usually when a kid starts to grow, and they start to repeat the sounds, the things that they receive, they are listening around them. Então ele está aprendendo a falar. E quando ele está aprendendo a falar, não necessariamente ele fala o melhor. So the kid, the child, is learning how to speak. And when they are learning how to speak, usually they don't speak everything correctly. Mas o mesmo processo que acontece na vida natural, acontece também na vida espiritual. But the same process or the same development road that happens on the natural progression is also what happens in spiritual progression. Quando você aceita Jesus, você continua ainda no início falando como você falava antigamente. When you were born again in Christ, you still have maybe the same vocabulary that you had before. Porque você precisa mudar o seu coração, que automaticamente vai mudar a sua mentalidade e que assim vai mudar a sua fala. Why? Because first you need to change. Things in your heart need to be changed, and then the way that you think started to change, and that's when the way that you speak will also change. Nós vamos chegar em algum lugar aqui hoje, amém? Guys, we are going to a place, okay? Stay with me. Eu estou te explicando o que você fala e o porquê que você fala. I'm just explaining to you, I'm just bringing a context why sometimes you say the things that you say. Porque até hoje, talvez você não repara tudo que você verbaliza durante o seu dia. Because maybe until today or maybe by now, you haven't realized why I speak this way, why these things come out of my mouth. O ser humano, ele fala aproximadamente por dia 13.000 palavras. A person usually speak during one day, during the whole day, around 13,000 words. A mulher fala aproximadamente 14.000 palavras por And the dia. woman speak 14,000 words. O homem fala aproximadamente 10 a 10.500 palavras por dia. The men speak around, depending on the type of man, 10 to 11,000 words per day. Mulheres, vocês estão sujeitos a pecar pela fala mais do que o homem. Yes, woman, be aware. Usually we gonna make more mistakes by the things that we say than the man. Agora pense 10 a 14.000 palavras por dia que você está verbalizando. O que você tem verbalizado com essas 14.000 palavras? Think about it. Usually if each person speak around 10,000 to 14,000 words per day. O seu presente, o seu futuro está em jogo enquanto isso. What are the things that coming out of your mouth? Your future, your present depends on this. O que você tem falado? What are you speaking? A palavra de Deus trouxe pra gente nesse texto de Marcos. And the word here in Mark 11 in this verse of the Bible. O primeiro aspecto é que nós percebemos que ele diz: tenha fé em Deus. The first aspect the word teach us that we need to have faith in God. Não é fé na fé. It's not faith in the faith. Não é no método. It's not faith in the method. Não é em algo aleatório. It's not like random thing, or something random. É fé no nosso Deus. It is faith in the Lord. Às vezes você já até sabe isso de modo automático na sua mente. Maybe you're already aware of this. O catolicismo, que é predominante na nação de Portugal, The Catholic Church, that is the predominant church here in the Portugal nation. ela pode te ajudar em relação a isso, a saber que você talvez já saiba realmente Maybe essa mentalidade. this what it is. That okay, understand that there is God's word. That is something that is related to His word. That I can have faith on. Mas talvez você não tenha essa revelação no seu espírito e você não vive sobre isso.
But for the majority of us, although we have this waterness, we don't have this revelation inside of us. And we don't live according to this. Porque o poder não está só no falar, mas no Deus que você serve. Because the power is not just about the things that I say, but in the God that I serve, and has power to combine the things that I'm saying and liberate things. Outro aspecto ele traz para nós ele diz, se alguém disser a este monte. Another thing that these verses are teaching us is, if someone says to this mountain. Essa palavra disser nada mais é do que no grego do que falar, declarar, ordenar verbalmente. Says in the Greeks nothing less than say, speak, declaration. Só que Jesus ele mostra que a fé bíblica, But Jesus come here to teach us that the biblical faith, você precisa crer no seu coração, you need to believe in your heart, você precisa falar com a sua you boca, need to speak with your mouth, você precisa agir em oração and you need to act in prayer, e você precisa permanecer sem duvidar. and you need to remain still without. Eu vou repetir para você doubt. entender isso. I'm going to repeat so you can understand that. A fé que Jesus está estabelecendo aqui, The faith that Jesus established here, você precisa crer no seu you coração, need to believe in your heart, falar com a sua you boca, need to speak with your mouth, agir em oração you need to act in prayer, e ainda precisa permanecer sem duvidar. and you need to remain without questioning or doubting. É bem provável que muitas áreas da sua vida você não está se movendo assim. There are probably many areas in your life that you're probably not moving or acting this way. E o Senhor está te chamando para você mudar a sua forma And de that pensar. God is inviting us to change that this morning, to change the way that we think. Ele traz outro aspecto e não duvidar no seu coração. Another thing, another aspect that these verses are teaching us, do not question it or have doubts in your heart. Jesus ele não coloca o foco primeiro na boca, ele coloca o foco primeiro no nosso coração. The first focus that the Lord brings to us is not about the things that we say, but about what are the things that we are carrying in our heart. Porque essa palavra dividir está falando de um dividir internamente. Because there is a word here that says that is divide or split. Yeah. It is, say again. Ela significa como se você estivesse rachando-se por dentro. Because this word splitting that this verse are bringing to us is like breaking something inside, putting apart. Todas as vezes que você fala assim, eu não queria falar esta coisa, quando você está estressado ou brigando com alguém. Every time that you think about it, I don't want to say this when like I'm stressed out, I'm fighting with someone. Quando você está estressado, menos oxigênio é mandado pelo seu cérebro. Então você tem uma tendência de falar uma coisa que você não queria. Let's bring a contest. When we are stressed, when we are mad, angry, less oxygen comes to our brain, and there is like already a tendency that we speak things that you're not supposed to speak. Por isso que você tem que tomar cuidado quando você está estressado, porque provavelmente você pode falar algo que você não queira. And that's the reason that when we stress it out, or when we are angry, we need to step back and say, okay, let me think what I'm gonna say, so I don't need to repent. Eu sei que essa não é a realidade de ninguém aqui, é de outras pessoas, mas eu preciso falar o óbvio, I não know é that you mesmo? guys don't pass for this, just us, just people outside, not us, right? Eu sei que aqui todo mundo é muito tranquilo, muito calmo, muito humilde, então isso não é um problema aqui. Here we always like chill, have so much patience, we are so patient, so kind, so. Nem que seja pela fé, você pega isso pra você em nome de Jesus. This is my faith. I'm patient. I'm kind. Porque movemos pela fé, amém? Because we walk by faith, amen. Mas tudo que você fala pode trazer nesse lugar de estresse uma palavra torpe, uma destruição sobre aquela pessoa. So everything that comes out of our mind, depending the way that we are, can bring the same reality for the external. Like if I'm stressed out and I say something that is stressed, I'm going to stress the people around me and the environment around me. Então quando você estiver estressado, estiver querendo brigar com alguém, respire, espere, não fale nada, porque provavelmente você vai destruir aquela pessoa. So when you're stressed out, when you are mad and you're angry, instead of already start to speak in your thoughts and say what you want, step back, take a deep breath. Otherwise, you're probably gonna say things that instead of building, you're gonna bring destruction. Se você disse que você não queria falar aquela palavra que você falou, If for any case you say, I don't want to say this, but you already said, eu te asseguro que você realmente queria falar aquilo. at the end of the day, deep in your heart, actually you know that you wanted to say. Eu provo isso what pra you said. você, eu provo isso pra você com a palavra de Deus. And we can see this with the God's word, with the A palavra lá em Lucas 6:45 Luke chapter 6 verse 45 diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. says the mouth speak what the heart's full. Aquilo que você falou, você só externalizou aquilo que está dentro. Usually we don't think this way, but the things that we are saying, we just externalize the things that we carry in your heart. Na sua mente talvez não queria falar, mas no seu coração queria. Maybe in your mind you're even judge, oh, that's not right, but in your heart you're carrying that speak like that
that intention. Você pode corrigir o problema pedindo perdão, mas você queria falar aquilo. You can even say, "Oh, I'm sorry, I didn't mean to," but actually, at the day, deep in your heart, you actually want to say. Mas existe uma forma de você não falar mais assim com essa pessoa. But there is a way that you don't need to have these movements or say things that will bring destruction anymore over others around you. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã para aprender sobre essa perspectiva. So that's the reason that we are here this morning to learn about this perspective according to the words of God, God's word. Nós temos algumas declarações que o Senhor tem para a nossa vida. There are some declarations that the Lord teach us He has for our lives. Nossa, eu saí aqui dos slides, vai ter que passar aí para mim, viu? Nós temos algumas declarações que o Senhor tem para a nossa vida. We have some declaration that the Lord has for us. Porque nós temos percebido algumas falas na internet. Because nowadays, I don't know about you, but us, we have seen some sayings on the internet. Esse tema que nós estamos falando, o falar e declarar pela fé, This theme that we are teaching today about speaking, declaring by faith, ele é um tema muito simples aparentemente. apparently is very simple. Mas ele está se tornando um tema polêmico. But nowadays, it's becoming like a polemic. Porque eu estou vendo muitas pessoas que estão falando que a palavra declarada pela fé é um pensamento positivo, uma declaração positiva. Because there are many people that are saying, they are teaching that, oh, the declaration of faith is a positive thinking. It's just when the way that you think like positive or have good thoughts, you can just say and has the same power, impact. Mas o que é uma declaração positiva? But what is a positive declaration? Qual é a diferença para uma declaração de fé? What is the difference about saying something with a positive thought and declaring something with faith? Porque essas mesmas pessoas que falam que isso é uma declaração positiva, Because the same people that said that these are positive declarations, são as mesmas pessoas que eu não vejo nem frutos e nem milagres. these are the same people that we don't see fruits, good fruits in their lives, not even miracles or power. As mesmas pessoas que criticam a palavra declarada pela fé são as mesmas pessoas que eu não vejo ninguém testemunhando frutos. The same people that sometimes criticize, oh, this does not work, oh, this is not true. They don't have fruits in their lives. Então nós They don't have precisamos, power. aprender o que é essa palavra declarada pela fé. So we need to learn according to the Bible, what is this faith declaration that it is available for us, O que ela pode fazer na nossa vida. and what can do over our lives, what can do for us. Olha um aspecto bem importante que ela faz na nossa vida. Let's see something very specific here. Tenha fé em Deus. Have faith in God. A ideia central é ter fé em Deus. Nós já trouxemos isso já We are anteriormente. just recapping something, the things that we started saying in the beginning. That's the ideal, the central idea. Have faith in God, not faith in faith. Não é fé, não é fé na frase, não é fé no método, mas é fé em Deus. It's not faith in the faith in some sentence, or faith in some method, faith in God. Jesus diz que a fé bíblica, ela crê no coração, Jesus said that the biblical faith believes in the heart, fala com a boca, speaks with the mouth, age com oração acts in prayer, e permanece sem duvidar. and remains still without question or doubt. Ele não duvida em seu coração. It does not have doubts or question in their heart. E eles precisam também pedir oração. Pode passar para mim, Eric, por And favor. they need also to say, to declare in prayer. Agora vamos falar sobre aquilo que a palavra é declarada pela fé. Let's speak about when we need to declare in faith. Olha aquilo que ela traz para minha vida e para sua vida. What is the declaration in faith brings to my life and your life? O primeiro aspecto é receber a salvação em Cristo. First thing that we do when we position ourselves in this faith declaration, we receive our salvation in Christ. Romanos capítulo 10, no verso 9 ao 10, Romans 10, verse 9 to 10. diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Let me read this verse. Okay. It says, it is the 10. I'm on the 9. Se com a tua boca confessares que Jesus como Senhor em teu coração, creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. If you confess with your mouth Jesus is the Lord and believe in your heart that God raised him from dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. Então, para poder receber a salvação, você precisa declarar com a sua boca, confessar com a sua boca.
So for me, for us to receive salvation, I need to confess with my mouth. Para receber cura é a mesma coisa. To receive my healing is the same thing. Se você não disser, se você não falar, If you don't choose to speak, to say, você não vai receber a sua you cura. will not receive your E talvez a cura que você não está recebendo é porque você não está abrindo a And boca. maybe you're not be healed because you're not opening your mouth. Também nós podemos construir um futuro muito abençoado. You can also build a blessed future. Olha o que diz Provérbios, capítulo 18, verso Look what it 20. says in Proverbs 18:20. Do fruto da sua boca o homem se fartará. The fruit of the man's Pode passar. mouth, he fills himself. Mas também não só tem coisas boas, também tem coisas ruins. But it's not just, there is also bad things, not just about good things that we're talking about here. Perder a salvação. We can lose our salvation for the things that we say. Quando você deixa de crer, quando você deixa de profetizar, quando você deixa de falar sobre aquilo. When you choose not to believe, when you choose not to say, when you choose to stop speaking about the things that you believe, Lembra que você só está externalizando aquilo que o seu coração já está ditando? we need to connect the dots. You are just externalize the things that you carry in your heart. Então você pode também perder a sua salvação. So you can actually miss the way or get a sidetrack of the salvation path when you choose not to say, not to believe, not to remain there. Você pode perder a sua cura, você também pode destruir o seu futuro. You can lose, you can miss the opportunity to be healed and even to build up things, good things, blessed things in your life. Você precisa começar a perceber o que você está construindo sobre você e sobre a sua família. Por que algumas coisas não estão andando na sua casa? Por que algumas coisas não estão andando no seu trabalho, na sua vida? Why there are things that does not change? Oh, I have Christ, I have the Word, but why there are things that does not change around me, over my life, around the things that I do? Think about the things that you're saying. Você precisa estar cheio da palavra de Deus. You need to be filled with God's Word. Sabe o que é a questão da geração atual? You know, like a crash or a dilemma of this today's generation. As pessoas estão cheias demais do TikTok e do Instagram. People, they're so filled with TikTok, social channels, Instagram. E estão vazios demais da palavra de And they're Deus. so empty of God's Word. O que você acha que vai sair da sua boca se você está cheio da rede social que fica 4, 5 horas e nem trabalha com isso e não lê nem 30 minutos da palavra de Deus? What do you think that will come out of your mouth? After stay, you invest time, maybe 2 or 3 hours in social channels, like with random things, and you're not filled with the Word of God. Como que você quer uma vida transformada se isso daqui não é uma prioridade no seu dia? How can you say that you want things being transformed in your life, in your reality, if that's not what fills you every day? E eu sei que enquanto eu estou falando isso, você está falando dentro de você. Eu já sei. And I know, when I'm speaking about this, when I'm teaching these things, you're probably saying with yourself, I know. Se você já sabe, então por que a sua vida está assim? If we know that, why we live the same way? Se a sua vida você já sabe realmente o que tem que ser feito, então por que ela não mudou? If we know these things, why we are living the same way? What things are not changing, constantly progressing in your life? Isso daqui é um chacoalhar não só para vocês, mas para todos nós. This is like a breakthrough and also a awakening, not just for you guys, but also for us. Quer mudar o seu coração? Do you want to change your heart? Quer mudar a sua forma de pensar? Do you want to change the way that you think? Romanos capítulo 2, verso 2. Romans chapter Pode passar, 2, Eric. verse 2. Romanos capítulo 2, verso 2. Romans chapter 2. Pode passar mais um, Eric. A palavra de Deus diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Oh, actually it's 12. Okay. 12. Romanos 12, verso 2. 12, 2. Okay. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing and perfect will. A única forma de você mudar a sua mentalidade, The only way that you can change the way that you think, você já sabe, we already know. só que Some você não sense. faz. We already know that comes from the word, but a lot of times we don't do it. E sabe qual que é a consequência disso? And you know what is the consequence? Uma vida morna.
a lukewarm, uma vida apática. like neutral life. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4 que são aqueles que são levados pelos ventos de doutrina. The Apostle Paul teaches us in Ephesians 4, they're the people, they're just moving around according several doctrines around the world. E você está se acostumando e achando isso ok já com a sua vida. And you get used to and think that's okay. Você já está se acostumando com o pecado de estimação. You already say, oh, that's not sin, that's not a problem. Você está se acostumando com aquilo que te afasta do próprio Deus. It's okay not being so close of God. E eu vou te dizer, isso não é normal. That's not normal. Para quem segue a Jesus, isso não é That's normal. not okay for those that understand what Christ has done for Para us. quem se dispõe a seguir a palavra de Deus, isso não é normal. For those who decided, understand, now I'm a follower of Christ. That's not normal, guys. Nós precisamos mudar a nossa perspectiva e só isso é como pela palavra de Deus. We need to change the way that we see our life, our perspective of life, and that can just happen, can just be accomplished through God's word in us. Querido, aquilo que você viveu de milagre no passado foi ótimo, mas Deus tem mais. The things, the miracles that maybe you recognize or not, that maybe you lived in your past, that is good, but there is more in the Deus tem muito mais poder para ser manifestado na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde você estiver. There is so much more power to be manifested over us, our family, our job, our careers, communities, relationships. Mas sabe por que não está tendo poder hoje? But do you know why we're not living this power today? Porque você está pensando como o ano passado. Because you're still thinking like last year. Com as estratégias do ano passado, com as ideias do ano You passado. still have the same thinking, although you decided to follow Christ, although you decided to follow His word, but your mind is not renewed, so you still think the same way that you thought before. Foi maravilhoso o que viveu, só que Deus tem mais. It is okay if there are good things that happen in your life prior. That's wonderful, but there is more. Tem planos melhores, estratégias melhores, execuções melhores. There are better plans, there are better strategies, there are better executions. Sabe qual que é o melhor disso tudo? Do you know what is the best about all of this? Quem vai escolher pensar como estava pensando durante toda essa vida da mesma forma ou mudar, quem vai escolher é você. You know what is the best about everything that you're teaching? Who chooses how I'm gonna think? It is yourself. If you want to remain, keep the same thoughts the way that you had it before, that's on you. But there is something new. There is more for your life, and that's what we want to invite all of us to raise in this level. Mas as pessoas atualmente, os teólogos de internet hoje, os especialistas, né? Tá cheio de especialista na internet hoje, né? But nowadays we are seeing so many teachers, schoolers, masters. We have everyone is a master or specialist in the internet nowadays, right? Aqueles que são especialistas, mas novamente não tem nenhum milagres, não tem nenhum frutos, mas eles são rápidos para poder criticar, correto? We see a lot of people being so firm, so convicted in say your opinion and share things amazing. E se eu preciso combater a famosa declaração positiva, eu preciso mostrar na palavra de Deus, que é o nosso manual, correto? And if you want to come against these general thoughts of thinking, we need to come first aligned with what is true, what is bringing the reality and power. Eu vou trazer declarações para você poder entender aquilo que a palavra de Deus pode fazer na minha vida e na sua. Okay. Now we're gonna bring some declarations for us to better understand, according to the word, what is His declaration can bring over my life and your life. E aí você escolhe se a palavra de Deus é uma declaração positiva ou se é uma declaração de fé que transforma vidas. And then you can choose, based about the teaching, the exposition that you're giving to you, if it's just another word, if there is a word, or if it is the word that brings power. Você a partir de agora vai escolher quando você escutar, caso ainda não escutou sobre essas pessoas que têm falado sobre declaração positiva. So now when you hear some like positive thinking or saying or declaration, now you're gonna learn how to make the distinction. Você segue eles ou não. And you can decide, I'm gonna choose to continue follow them or I'm gonna choose to follow the word. Você segue a declaração positiva que não tem resultado em nada ou você segue a palavra de Deus que transforma tudo que toca? Are you gonna choose to follow the word of God that transforms everything that hurts? Are gonna choose to follow orders, specialists, scholars that say a positive or a declaration of faith, but does not lead to eternal fruit? As pessoas querem colocar a declaração sobre alguns homens dessa terra, homens falhos. Ah, o fulano de tal fazia essa declaração de fé e ele é pentecostal. Querido, fica com a palavra em vez de ficar com homens. Yes. So sometimes when you see like masters, teachers that came in this world to teach us things, so many times we got so caught up in their words than going to the
living truly word directed to the word. Deus cria, sustenta e age pela palavra. Existem 19 citações sobre criar, sobre sustentar, agir pela palavra de Deus. God creates, sustains, and acts through His word. There are 19 only here, verses of the Bible that we're gonna expose this to you. E nós vamos trazer aqui só alguns para vocês tirar suas próprias conclusões. You just bring some so we can have our conclusion, understand it with the context. Olha o que diz Gênesis 1, capítulo 1, verso 3. Genesis 1 verse 3. Disse Deus, haja luz, e houve? God said, let it be light, and light was. Quando Deus diz, acontece. When God says something happens. E eu sei que muitas pessoas se perguntam neste momento, tá, mas é Deus. And I know that so many people might be thinking, I know, but that's God's words. O mesmo He's Deus, saying, o mesmo Deus que está dizendo na criação dos céus e da terra, lá em Gênesis, the same God that is saying here, in the beginning of everything, Genesis, let it be light. é o mesmo que está morando dentro de você. It's the same God, living God that lives inside of us. Então você tem que tomar cuidado com o que você está falando. So you need to be careful, you need to think about the ways that it comes out of your mouth. Salmos 33:6 diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Psalms 33:6 says, for the word of the Lord, the heavens was made. Salmos 33:9 diz: ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Psalm 33:9 says, He said and everything was made. He decreed it and everything came into existence. Isaías 55:11 diz: a minha palavra não volta vazia, ela cumpre aquilo para que foi feito e enviada. Isaiah 55:11 says, my word does not come to me empty, void. She comes out and fulfill what was sent for. Pastor, só tem Antigo Testamento, então toma Novo Testamento também. João capítulo 1, do verso 1 ao 3. Oh, Pastor, this is Old Testament. Let's go to the New Testament. No princípio era o verbo e tudo foi feito por meio dele. John 1:1-3. In the beginning was the verb, and the verb was through everything was made through him. Hebreus 1:3, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebrews 1:3. He sustained everything through the word, for his word and power. Hebreus 11:3, o universo foi formado pela palavra de Deus. Hebrews 11:3. The universe was formed by God's word. Preste atenção. Pay attention. O que você fala, What you say cria, constrói, generates, builds. gera. Creates, generates, builds. O que está saindo da sua boca? What is coming out of your mouth? O que da sua boca está saindo? What is coming out of your mouth? O que você está verbalizando sobre o seu cônjuge? What are you saying about the person that you have a relationship with? O que você verbaliza sobre o seu trabalho? What do you say about your work? O que você fala sobre os seus filhos, sobre os seus pais? What do you say about your kids and over your parents? O que você fala sobre os seus amigos? What do you say about your friends? O que você fala sobre você? What do you say about yourself? Você está construindo a sua vida, você está destruindo a sua vida? Are you building up your life or you're destroying your life? Está sendo criado ou está sendo desfeito? Are you done things? Are you creating things? Pode Or passar. are you undoing things over you? Tem tantas declarações que você vai saber aquilo que você precisa fazer a partir daqui agora. There's so many declarations in the Bible that just read them. We're gonna have this understanding. What do we need to do? Or what are the things that we need to choose to say? O poder da boca e da língua e das palavras no Antigo Testamento tem 38 citações no mínimo. Eu estou colocando aproximadamente. Okay. Here in the Old Testament, we have like 38 citations or sayings or a specific verse of the Bible talking, speaking, teaching us about the power of the mouth, the power of the things that we say. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Proverbs 18:21 says, the life and death are in the power of the mouth. Esse versículo aqui, escrito por Salomão, é um dos versículos mais abençoados, mas mais assustadores ao mesmo tempo. This verse here that we are reading from the book of Solomon is one of the most amazing but most scary verse of the Bible. Provérbios 10:11 diz: a boca do justo é fonte de vida. Proverbs 10:11 says, the mouth of the righteous is a fount of life. Provérbios 12:18 diz: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Proverbs 12:18 says, there are words that like wounded or a cuts like a sword, but the mouth or the tongue of the wise brings healing. Você pode estar destruindo
as pessoas à sua volta, ou você pode estar abençoando as pessoas à sua volta. You may be casting, like cursing, or destroying people around you, or blessing their lives, or building up people around you. Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura aumenta a ira. Proverbs 15:1 says, the gentle answer remove the anger, but the harsh word increase angry. Provérbios 15:4 diz, a língua serena é árvore de vida. Proverbs 15:4 says, the calm, the serene, the gentle tongue is like a tree of life. Isaías 6, do 5 ao 7, sou homem de lábios impuros, e o Senhor tocou os meus lábios. Isaiah 6:5-7, the prophet saying when he has encounter with the Lord, I have impure lips, but the Lord touched my lips and everything was changed. Bênçãos e maldição liberadas por palavras. 16 citações. Okay, we also gonna read here in the Bible. The Bible teach us about blessings and curses that are liberated through the things that we say. Nós temos relatos de Números, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 6, Deuteronômio, no capítulo 28, 1 Samuel, capítulo 17, verso 45. We have all these verses of the Bible. O povo murmurador contra Deus e contra Moisés. The people was complaining against the Lord and against the leaders, Moses. Você pode usar sua boca para poder ficar reclamando, murmurando, falando mal da vida, falando mal do seu futuro, falando mal das coisas que você antes de sair de casa abençoa e depois você está destruindo, reclamando. You can use your mouth to bless and to curse at the same time. Maybe in your heart, oh Lord, bless me, but then, oh my goodness, I hate this job, I hate these people, I hate this place. Mas você também pode ser como Caleb que diz, vamos subir e conquistar, porque certamente venceremos. Or you can be like this man of God in the Bible, Caleb, that said, let's go up and let's conquer the land because with the Lord we're gonna win. Você pode ser como o Davi que fala, tu vens contra mim com a espada, mas eu vou contra ti no nome do Senhor. You can be like David when he was defeating Goliath, he said, you come against me with this word, but I go against you with the Lord's word. Queridos, Davi não venceu Golias com a pedra não, ele venceu com Deus que ele servia. David did not defeat the giant with the rock that he threw against him. He defeated the giant with the word, with the conviction that he had in God's word. As pedras eram pequenas, não tinha condições de derrubar o gigante, mas o Deus que ele servia que derrubou. Yes, hallelujah. The rock that he threw again, the giant was so small compared to the giant that he was facing, but he knew that bigger than the giant was the God that he was serving, that he served. É declaração positiva, mas vamos seguir com a declaração de fé daquilo que o Senhor fala sobre a palavra. Profecias e declarações proféticas. Okay. 18 citações. Let's learn now about prophesying, declaring something for your future over you. We have more than 18 verses of the Bible. Se eles estão dizendo que é declaração positiva, que não muda nada, eu fico com a palavra, eu não sei vocês. Yes, if the people around us say, oh, the things that you guys are saying is just like positive declaration, doesn't change anything. I choose to believe in God's word. Ezequiel 37:4 diz, profetiza a esses ossos e disse-lhes, ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Ezekiel 37:4 says, prophesies over these dry bones and says to them, dry bones, hear the word of the God, bring back to life. No verso 10 ele diz, profetizei como ele me ordenou, porque Deus deu um comando para ele declarar sobre um vale de ossos secos, de um cemitério realmente de mortos. E se voltou à vida. The verse 37:10 says, I prophesy as he ordained me, and the spirit of life was brought back into them and they lived again. Talvez você está passando pela sua mente, agora eu vou ficar com medo de falar. Não, o Senhor vai colocar as palavras na sua boca. So maybe you may think, no, but how am I gonna know what I need to say that is blessed, not cursing? The Lord is teaching you, and every time more that you choose to go to the Word, you're gonna learn about that. Quer prova? Quer prova com a palavra? Jeremias 1:9. Eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Let's see what the Word says. The Lord is the one that helps us to live this reality. Jeremiah 1:9 says, I will pour out my words in your mouth to bring life, to bring good things, blessings. Êxodo capítulo 4, verso 12 também te ensina, vai e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que falar. Exodus 4:12 says, go. Pode passar. And I will teach you
And what are the things that you need to say with your mouth? Things that are powerful, blessing, progression, growth. Pastor, você está falando muito do Antigo Testamento, então vamos falar do Novo. Jesus e o poder da palavra no Novo Testamento. Okay, we learned a few things about the Old Testament. Let's now go deeper in the New Testament, in the things that Jesus taught us. 18 citações aproximadamente. 18 verses. Mateus 8:8 diz apenas uma palavra. Matthew 8:8, Jesus taught, he was teaching his disciple, says only one word. Gente, And actually it wasn't Jesus, it was someone coming to Jesus. preste muita atenção Asking nisso. for a miracle. Uma palavra. Only one word. Uma palavra da sua boca One word that comes out of your mouth pode mudar can change. todo o seu futuro, Can change everything, can change your whole future. todo o seu presente, Everything that you do now. toda a sua casa, All your homes. toda a sua família. All your family. Uma palavra. Only one word. O que vai requerer de você dessa uma palavra? What will require for you to believe in this only word? Fé. Faith. Fé. Faith. Você precisa crer. You need to choose to believe. Este homem que está falando assim, diz apenas uma palavra, sabe o que era? This man that came to Jesus to ask him for a healing, for a miracle, he said one thing to Jesus, Lord, I just need one word for you. Do you know what this man was? Não era discípulo, He wasn't a disciple. não andava com ele. He wasn't a follower. Ele era a pessoa mais distante que você possa colocar hoje nos dias He atuais. was the most distant people that we could bring it to understanding, religion understanding. Mas ele entendeu uma coisa que nem os discípulos naquele momento tinham entendido. But he understood something that not even the disciples had understood at the time. Que uma palavra pode mudar a história. That one word, that a man that comes with authority can change everything. Sabe por que algumas pessoas, enquanto eu estou falando aqui, ainda têm um coração duro? And you know, sometimes, and we have this impression that when we are saying these things, your heart still like are closed or hot at heart. Porque talvez você está falando não só uma palavra, mas várias e coisas não estão acontecendo. Maybe because you're saying, but pastors, I'm saying so many things and they're not happening the way that you're saying. Mas não adianta você só falar e não se posicionar. But there is no results if you just say and you do not position yourself in the things that you're saying. Não adianta você liberar a palavra de vida e depois você reclamar e destruir. There is no way that things will happen according to the things that the word says if you say with your mouth but you do not believe in your heart and position yourself in that thing. So you say it and then you complain it. Se uma palavra é suficiente, então você precisa crer e permanecer nela. If only one word that comes from the living God is enough for us, we need to say it, believe it, and need to position yourself and remain in that word. Creia na palavra que você libera. Creia na palavra que você profetiza. Believe in the word that comes out of your mouth according to the God's word. Believe in the word that you prophesize over you, over the things that you want to see happening. A parte mais fácil é nossa. A parte mais difícil Deus já está fazendo. The easiest part, the easiest thing, it is on us. We need to say, we need to believe. The hard things comes from Him. He's the one doing it, establishing. Pastor Mateus, pastora Beatriz, não está acontecendo. Continue crendo e continue declarando. Yes, pastors, but things are not happening. Things are not changing. Choose, remain to believe. Choose believing. Choose, remain faith. Mateus capítulo 12, 36 ao 37 diz: toda palavra é inútil que falarem. Darão conta. Aí ele continua falando: pelas tuas palavras será justificado ou condenado. Matthew 12, 36, 37 says, any word, usually words that comes from your mouth, you need to bring account of that before me. Marcos 4, 39 diz: Jesus repreendeu o vento e disse: mar, acalme-se. Mark 4:39 says, Jesus in the middle of the storm with his word, he said, calm down, be still. Pastor, mas é Jesus. But pastor, come on, that was Jesus. O mesmo Jesus. The same Jesus. O mesmo que foi assunto aos céus. The same Jesus that rose from the dead and now is heaven. Esse mesmo Jesus. The same Jesus. Ele que falou que viria o Consolador. The same Jesus that said that will bring us, that will send us the Holy Spirit, the Holy Ghost. O próprio Espírito Santo para poder fazer morada não mais agora em locais e não mais em prédios. His own Spirit to live, to dwell, not among us or in buildings, but inside of us. O próprio Deus fazendo agora morada dentro do nosso coração. The living God, the true God, that rose from death, now He lives in us, in your hearts. Uma palavra é suficiente para poder mudar tudo que você precisa. One word aligned with His word is enough to change everything. Quer ressuscitar morto?
Alguém quer ressuscitar morto aí? Deixa eu ver. Is someone that Tem wants to raise that? Tem pessoas levantando a mão e falando assim, acho que eu não vou não, That's porque life. não sei, né? Vai que não levanta, I né? don't know if you want to do this type of miracles, but I want to do. I don't know if you want to do, but I Só want. que Jesus, ele falou e ele ressuscitou. Jesus said, and he raised people from the dead. E tem uma coisa muito séria aqui. And there is something very serious here. Ele ressuscitou um morto. He raised people from death. E ele falou que eu e você faríamos obras maiores do que ele fez aqui nessa But terra. he also said, if I did it, you guys can also do it. Nem se você ressuscitar um morto vai ser uma obra maior, vai ser considerado como uma obra maior. He said that we could do bigger, like better things than we did it by his power, name, and authority. Porque fazer obra maior é fazer aquilo que ele não fez aqui enquanto homem. And doing more things, better things, is doing not just what Jesus did at his time, but doing things that he didn't even do at his time, but he's expecting us to activate this power and do by his name. Não tá faltando talvez declaração de você. So maybe it's not about a lack of declaration, Tá faltando é fé. it's a lack of faith. Os mortos têm que começar a se levantar, querido. Amen. We believe that when a people get together, when we as sons and daughters carry the word with faith, we can raise people from death. Se as você, Jesus did. se você já sabe tanto, se você conhece tanto, então começa a abrir a sua boca e exercitar a fé que tá aí dentro. If you know so much about the word, start to live this power, start to fructify around those around you. Para de ficar preso e contando para as pessoas que você fala daquele milagre de 5 anos atrás. Começa a contar coisas do hoje. Stop to say, oh, 5 years ago, did this in my life. It is good, but start living new miracles, new things, new power. Deus tem coisas novas, fé e confissão e declaração no ensino de Jesus. 6 citações. There is new things in Christ. Faith, confession, declaration in God's word, Jesus' word. Marcos 11, 24. Tudo o que pedires em oração. Tudo que pedires em oração. Tudo. Everything. Crendo você vai receber. Marks 11:24. Everything that you ask in prayer, if you believe, you receive. It will be done. Você, quando estiver lendo a Bíblia, você precisa prestar atenção nos detalhes. Ele não está falando algumas coisas, talvez, será. Ele está falando tudo o que pedires em oração. Tudo. When we are reading the Bible, we need to pay attention to the details. Here he's not saying a condition, if or one thing, that thing, he say everything. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direi este monte, erga-se deste lado e vai para o outro lado. Ei, qual é os montes que você tem que trazer de um lado para o outro aí? Qual If que é you os have montes? faith like this small seed, you can say with faith in your heart, mountain, go to another side and will be done. What are the things that God needs to move over our life? That needs to have a change, and by the declaration with faith can happen. Ele sempre vai trazer, se não duvidares. Se não duvidar no seu coração, tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. If you do not question your heart, if you don't have doubts in your heart, everything that you ask in prayer, believing, you will receive it. Tá faltando poder porque tá faltando declaração. Tá faltando poder porque tá faltando fé. Tá faltando fé porque não tem Bíblia. Compliquei agora você sabia. Yes. We are lacking. We are living a generation that knows about God, knows about the God's word, but that is so few power because we don't declare things according to the God's word, and that is so fear fructification and power manifestation because when we declare, we do not believe. João 15:7, ele diz algo muito importante dentro de todas essas declarações que a gente vai ter que fazer. It says something crucial about everything that we are teaching and saying right now. Ele disse: permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. The word teach us you need to remain in me, and my words need to remain in you. That's when anything that you ask for will be done, will happen. Nós já fizemos aqui mais de 30 declarações. Se você ainda quiser ficar com a declaração positiva que as pessoas estão falando lá fora, isso aí é com você, querido. We already show you guys, just for this moment, more than 30 verses of the Bible declaration that is according to the God's word, the living God. But if at the end of this day you still choose to believe and think with just your way of thinking or people's declaration, that's your choice. That's up to you. Porque falar por falar e falar com uma boa oratória é bonito, eu quero ver provar com a palavra. Yes, because sometimes we are so eloquent to say our point of views, opinions, and to hear other people and defend other opinions. But we want to see things being proved by the word of God.
that brings powers, restoration, change, healing. Atos, a igreja ora, prega, declara e Deus responde. 12 citações. The primitive church in Acts, the church prayed, preached, declares, and God responds. Olha só o que diz Atos, gente. Atos Let's é see onde what- relata a igreja. Acts says about the primitive church. Depois de orarem, o lugar tremeu. After they prayed, the place that they were together, they were praying, the place shook Isso daqui é a igreja or primitiva. trembled. Isso That's aqui, the first isso daqui é a church. igreja reunida, conectada no mesmo espírito, indo para o mesmo lugar. That was the first church united in the same spirit, connected, and doing things according to the word. Será que o autor, ele escreveu de forma aleatória? Ele escreveu errado, ele colocou tremeu lá. Aleatório. Do you Ou ele think foi that the intencional? author of this book just wrote this like word just for, oh, by the way, Por que ele não colocou outras observações, mas ele colocou a parede tremeu? why he brought this observation, this detail? The place that they were in praying together, the place trembled. Porque quando a igreja está conectada no mesmo espírito e elas oram juntas, poder é manifesta e parede treme, as coisas começam a acontecer. Because when the church were connected, not in themselves, but in the word of God, the living word, with fire, with his power, the place around us need to tremble. Mas Atos 3,6, em nome de Jesus Cristo, levante e ande. Acts 3:6 says, in Jesus' name I say, pick it up and be raised and walk. Atos 2,4, todos foram cheios, todos que estavam reunidos. Aqui está falando do batismo com o Espírito Santo. Todos foram cheios e começaram a falar aqui, a continuação é em outras línguas, línguas dos anjos. Acts 2:4 says, everyone was filled with the Holy Spirit and started to speak in new tongues. Batismo com o Espírito Santo. The Holy Spirit baptism Ela não define salvação. does not define salvation. Ela é uma capacitação It is a supernatural ability para o cumprimento da missão que Deus tem para nós. for us to be able to fulfill the mission, the calling that God has for us. Eu não vou entrar nesse assunto agora, We will not go deeper in this topic today porque eu vou pregar isso no último final de semana because aqui. we're going to teach you guys in the last service of this month. Porque existem muitas mentiras acerca desse assunto. Because there are so many lies, confusion about this topic. Mas só tem parede tremendo se tem homens e mulheres revestidos do poder do alto. But there are only the place that we are praying together as church can just tremble when there is men and women filled, being like totally overflowed with the Holy Spirit presence. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo caiu sobre todos. Tem várias repetições sobre esse revestimento do Espírito When Santo. Apostle Paul, Acts 10:44, when Apostle Peter was speaking, the Holy Spirit fell down over everyone. Falavam ousadamente do Senhor e eles confirmavam a palavra com sinais. Acts 14:3, the disciples, the church, passar. they speak boldly in the Lord and they confirm the acts with signs. Nós estamos indo para o final, finalizando, mas eu estou te mostrando, provando na Bíblia. Mais de 30 versículos. Calma, mano, calma, vai falar. Mais de 30 versículos, mais de 40 versículos, mais de 50 versículos, para que você possa declarar, sabendo o lado positivo e sabendo também da sua ausência, aquilo que vai destruir. Yes, so we are here, guys, bringing to you the word, directly from the word, more than 40, 50 verses of the Bible, so you understand the reality, the power that is available for me and for you. But you need to choose, you need to decide, I'm going to abide in these words or you're not abiding in these words. Você só fala aquilo que você crê. You just going to speak the things that you believe. Não é ao contrário. It's not the opposite. Você crê You believe e você fala. and you say, Pastor, eu não estou vendo as coisas acontecendo. but pastor, I'm not seeing things happening. Então tá tudo certo. That's okay. Porque você não tem que ver mesmo. Because you do not need to see. Você tem que crer. You need to believe first. Você vai ver pelaquilo que você crê. You're gonna see because you choose to believe. Eu não estou vendo, então está no caminho certo. I'm not seeing it. That's the way. Não está fazendo sentido, está no caminho certo. Does not make sense. That's right. Se estiver fazendo sentido, comece a repensar. If things are making sense for your own mind, your own thinking, Porque fazendo, well, maybe there is something wrong. porque fazendo sentido é você quem está fazendo, é você quem está controlando. Quando você não está entendendo, não está fazendo sentido, é o Senhor. Yes, because when things make sense to a natural behavior
or to your common sense. It's because we are controlling things. We are controlling the narrative. We are just not being led by His Word and Spirit, but just be led by ourselves. Olha o que Paulo escreve à igreja de Roma. Deus chama a existências as coisas que não existem como se já existissem. Romans 4:17 says, God calls to existence the things that are not seen yet, as it's already seen. Comece a olhar para as suas necessidades e as realidades pelas quais você está passando e comece a abrir a sua boca. Yes, choose to see the things that are passing through right now. Choose to believe in God's word and say, I already see it. I declare, I prophesy, things will change. We will have a better future. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas aquilo que edifica. Do Ephesians 4:29. Do not come out of your mouth any wrong or a mistaken word, but only the word that will edify. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada como sal. Colossians 4:6. Let your words, the things that comes out of your mouth, always be plentiful, like seasoned with salt. Tiago, Pedro e outras epístolas. A língua, a oração e a palavra. 11 citações. Okay, now we're gonna go again to some of the New Testament book, epistles of James, Peter, and others. Let's see about tongue, prayer, and word. Alguém cansou de declarar aí? Are you guys tired of receiving declarations, blessings? Estão cansados de declarações que constroem vida? Are you guys tired of receiving declaration that will build up your life, that will build things, good things, blessed things over you? Está entendendo que o problema está com as pessoas em vez de elas declarar aquilo que já está escrito? So are we understanding that maybe the problem is not for the things that we believe in the word, but maybe what people around us believe, and we choose to believe more in their word instead of the word of God? Olha o que o irmão de Jesus fala. Look at James, Apostle James, Jesus' brother says. A língua é pequena, mas se gaba de grandes coisas. The tongue, it is a small part of the body, but can do big things. A mesma boca que procede bênção também procede maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. James 3:10, the same mouth that you say good things, bless, you also say bad things, cursing. That cannot happen. That cannot happen. Se alguém não refreia a sua língua, engana o seu coração. If someone do not hold your tongue, you deceive yourself, you deceive your heart. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. James 5:16, as we learned last week, the prayer of a righteousness has great efficient power effect. Eu coloquei aqui esse aqui, o último aqui, intencional, 1 Pedro 4:11. Se alguém fala, fale de acordo com a palavra de Deus. If someone speaks, 1 Peter 4:11, if someone speaks, choose to speak according to God's word. Se nós temos aproximadamente mais de 180 declarações, if we have around 180 declarations, o resultado da sua vida the results of your life, é possivelmente possibly, que você não está declarando essas declarações. if we have more than 180 declarations of faith, blessing, power in the Bible that is available for us, the results that we are having, it's probably because you're not declaring. E se estiver declarando, não está crendo. And if you're declaring, you're probably not truly believing. E é por isso que você veio nessa manhã, para você poder aprender como que você precisa fazer. And that's the reason that we are here this morning, so we can learn how we should do things not according to our own understanding, but according to God's words. Para de falar aquilo que você está vendo e comece a falar aquilo que você quer ver. Stop saying, complaining, being sad, frustrated with the things that you're seeing. Start to declare according to God's words the things that you desire to see. Eu amo a minha esposa que ela dá uma incrementada melhor ainda na minha fala, né? I like some drugs. Só que o seu coração precisa estar cheio de fé. But for that to happen, for things to come out in the results, your heart needs to be filled with faith. Como que a fé vem? And how does the faith comes? Quando você ora, você não adquire fé. When you pray, you do not receive faith. Quando você jejua, você não adquire fé. When you fast, you do not receive faith. Quando você ajuda as pessoas, você não adquire fé. When you are good to people, you do not receive faith. Só existe uma forma que a Bíblia relata pra gente que There adquire is fé. only one way that we can receive and grow in faith. Romanos capítulo 10, verso 17. Romans 17, verse 10. A fé, Faith ela vem comes por ouvir for hearing, e ouvir hearing, e ouvir hearing, E and ouvir hear, and hear, and listen, and a palavra listen. de Deus. God's word.
Sabe por que agora o seu coração ele chega a acelerar enquanto eu estou falando? And maybe right now your heart's already like agitated or there is something stored up inside of you. Sabe por que você está sendo confrontado neste exato momento? And do you know why there is some confrontation maybe Sabe por come to quê? your heart? Sabe por que indiretamente, não por maldade, você está tendo uma ira santa contra o Mateus? And you know, maybe because you're a little mad with us right now, not because you want to, but there is something, oh, come on, it's bothering you inside of your heart. Porque na verdade você não está por conta de mim, é porque a palavra está te confrontando. Yes, it's not about us. It's about the word. The word comes like a sword and cuts, divides. A palavra fala que o evangelho, ele é o poder de Deus e ele corta Aleluia. alma e espírito, emoções e espírito. Yes. The word teach us that the word of God is like a sword, a double-edged sword that cuts soul from spirit, bonds for... I forgot, April. I forgot the word. Então você precisa encher o seu coração de fé, você não pode ser refém do domingo. So you need to choose to fill your heart with faith. You cannot just come here. O tão conhecido, o tão conhecido devocional que você escuta tanto, mas não faz, que ela tá lá aberta no Salmo 91 na sua casa com poeira. So well known moment of prayer, devotion that you're supposed to do daily. Why? You need to do with declaration, but believing it. Inclusive o Salmo 91 é poderosíssimo, viu? Você deveria ler ele. Sometimes people just open the Bible in the house in the Psalm 91st. And they think that something will happen. No, it will not happen if you not declare and believe it. Quando chegar na sua casa, você sopra a poeira que está lá, para você poder começar a receber a fé que você precisa para o seu futuro, para a sua vida. When you go back to your home, get your Bible that maybe like that is all over dust. Blow it and start to read it. Chegou o tempo de você ver pela fé, andar pela fé, declarar pela fé, posicionar pela fé, viver pela fé, querido. It's the time that God is raising us for us to walk by faith, live by faith, declare by faith, see things by faith. Para de viver e contar milagres das pessoas, começa a contar os seus. Stop to say miracles of the others, of the things that you see or hear. Start to believe it and also sharing your miracles, things that God is doing in your life. Todos os locais que o Senhor leva eu e a minha esposa, Every place that God take me and my wife, sempre tem uma pessoa que pergunta assim para mim: there is always someone that asks us, Pastor, você tem raiva de mim? Pastor, are you mad or are you angry with me? Não, eu falo com ele, eu tenho raiva daquilo que Satanás está roubando da sua vida. Wow. Yes, no, I say to him, no, I'm angry, I'm mad with Satan that wants to steal, to destroy, to kill the things that God has for Porque isso daqui é a minha vida, eu sei que isso daqui é o que vai mudar a minha história. Foi ele que tirou da morte e me levou para a vida. Yeah, because this should be our lives, because we know that this is the truly living word that has removed us from the darkness and brought us to the kingdom of light. Ela é tão conectada no espírito que ela faz até os movimentos. Né? He's teasing me. Okay. Repita isso daí. He's just O Senhor quer fazer milagres em você e através de você. The Lord wants to do miracles in us and through us. Isso aqui não são palavras positivas, isso aqui é a palavra da fé. Yes. I want, Lord. Use me. Amém. Pode ser. This is not just positive word. This is the faith word, the truly word that comes from the living God. Isso mostra que ela está conectada aqui com a palavra. I'm Ela está receiving, recebendo, ela I'm recebe. receiving. E você também precisa receber, você precisa começar a praticar. I want Gente, é o mesmo manifestação de poder, isso não é uma frase bonita, é uma realidade. Manifestation of God's power is not just a beautiful sentence in the Bible. It was supposed to be true in your lives. O Senhor tem milagres para você. God has miracles for us. O Senhor tem direções novas para God has você. directions over you. Fica de pé no seu lugar. Please stand up. Isaías 43:19 diz assim: Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vejam, eu farei uma coisa nova. Está prestes a acontecer. Vocês ainda não perceberam? Até no deserto eu vou abrir um caminho e os riachos do ermo. Hallelujah. Let me read now. See it. I'm doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I make a way in the desert and streams in the wasteland. Mas espera aí, você já parou para prestar atenção como que é o desfecho desse versículo? Eu vou abrir um caminho no deserto. Have you thought about it like Lord is saying, I'm gonna open a way in the middle of the desert? Para que eu vou abrir um caminho no deserto se já é aberto? Why do I need to open a way in the middle of the desert if some sense the
Desert is already open space. Pra que eu vou abrir uma porta se não precisa de porta no deserto para abrir caminho? Why do I need to have a door in the middle of the desert? Doesn't make sense. No deserto, eu não preciso de poder ter pisado lá para eu saber. I did not need to have to gone there to know. Nós temos que ter uma referência para andar no deserto. We need to have some like reference or direction to walk through the desert. E as caravanas que passam por esses desertos, elas precisam olhar para as estrelas. So people want to go through the desert, they need to walk to the stars to see where they need to go. E aí ela vai saber o que é norte, o que é sul, o que é leste, o que é oeste, correto? So people in the middle of the desert, when they are traveling, they direct themselves by the positions of the stars. Então quando eles conseguem olhar para o oriente, eles sabem, opa, eu estou indo para o caminho certo. So when they look to the east, they say, okay, there is the star there. I'm going to the right way. E daí que saiu a palavra desorientado, que a pessoa está perdida sobre um local. And that's a word that comes in the Portuguese root that comes directless. When someone is kind of lost in their way, when they don't have this direction. Então quando Jesus, o Deus, o próprio Espírito Santo, a Trindade, ele está falando, eu vou abrir caminho no deserto. So when hearing the word of God, the Trinity says to us, I'm gonna open a way in the middle of the desert. O próprio Deus está falando, eu sou o oriente de vocês e eu vou à frente de vocês. The God himself said to us, I am the North Stars. I go ahead of you. Look to me and you're gonna find the right direction for your life. Ah, meu irmão, você não está entendendo o que eu falei aqui, não. Hallelujah. I think you guys did not get it. Você está passando pelo deserto. Maybe you are passing for a desert in your life, some area of your life. E Deus está falando comigo, com você. And God is speaking to us. Eu sou o seu oriente. I am your North Star. Você não será desorientado. You not go direct, you not be lost in the middle of the way. Eu vou à frente, sabe por quê? I go ahead, you know why? João 10 vai falar que ele é o caminho. John 10 says that he's the way. Ele vai à frente. He go ahead of us. Ele vai dando a direção. He give us direction. Ele vai dando norte. He give us the Ele north. vai estabelecendo. He established. Ele vai erguendo. He build up, he raise things. Ele vai estabelecendo aquilo que eu e você não podemos He fazer. can do it what me and you we cannot do it. Você não será mais desorientado na sua vida. You will not be directless, lost in your life anymore. You don't need to be. Mais do que ter um caminho, agora você vai saber o que você precisa falar e declarar. More than just see a way and being aware, you're gonna understand what I need to declare, what I need to believe, what I need to do. O Senhor está chamando você para começar a viver novos milagres. Amen. God is calling us, is inviting us to start to live new things, new miracles, wonder things. Deserto, querido, tem opção para todo lado. Desert, you can go everywhere. Mas você precisa escolher quem você vai seguir. But you need to choose to go to one direction. Você precisa saber para onde que você vai. You need to understand, you need to know where you're going. Ou você fica tentando pegar as pisadas na areia a sua vida inteira e você nunca vai saber o caminho. Or you try to follow the steps in the ground, the steps in the sand, and you're always lost living your life. Ou você olha para o seu Senhor que vai ser o seu oriente. Or you choose to look to your Lord, the North Star, that directs you for the way that you should go. Tá sem saídas para sua vida? Continue olhando para os montes, que é da onde que vem o seu socorro. If you say there is no another way right now, I'm in the middle of like this struggle, keep fixing your eyes in the who your help comes from. É Ele que vai à frente. He is the one that go ahead of us. É Ele que estabelece todas as Yes. coisas. He's the one that establishes everything. Você é completo em Deus, não há falta em Deus. Yes, when we have His presence, we are full. There is no emptiness. O que você precisa? What do we need this morning? What do you need this morning? A sua vida precisa estar nas mãos dele. Our lives need to rest, to be holding His hands. Não é entregar a sua vida para a igreja. It's not like deliver or bring an agreement with the church. Não é entregar a sua vida para uma religião. It's not deliver or surrender your life to a religion. Religião não salva ninguém. Religion does not save anyone. Jesus salva. Jesus saves. Jesus restaura. Jesus restores. Jesus alinha. Jesus aligns. Jesus é quem faz. Jesus is the one Jesus makes que é o everything especialista no impossível. new. Jesus is the specialist in the impossible. Só Jesus faz, queridos. Jesus is the only one that E can talvez save. você está aqui nessa manhã, And maybe you're here this morning. precisando render essa vida ao Jesus. Maybe you're here this morning and you truly need to surrender your life to Jesus. E você fala assim, como que será que vai ser minha vida a partir daqui? And maybe you think, but how my life, like what will happen with my life from this moment? Eu te digo, I tell you, vai ter prova.
You're gonna have tests. Vai ter problema. Tribulations, problems. Vai ter questões. You will face questions. Eu não vou encher os seus olhos e fazer o que algumas pessoas já estão fazendo. Vem que você vai ser feliz, vem que a sua vida vai ser maravilhosa. Não vai. Yes, I will not preach you a gospel that is not the true gospel. Oh, come to Jesus. Everything's gonna be figured out, sorted out. You'll not have more problems. That's a lie. Vai ter sacrifício, You're gonna have to choose to sacrifice. vai ter que ter rendição, You're gonna have to choose to surrender. vai ter que ter preço ser feito e ser ali desfeito de coisas da sua vida. You're gonna have to choose to untie yourself for things that you have been tied or bounded for so many years. Existe um preço para seguir There is Jesus. a price to follow Christ. E esse preço ele já foi derramado na cruz do Calvário. That's the thing, the price for us to have the life that He granted us. E hoje, was paid at the nós cross. só respiramos porque ele deu essa vida por nós. We have access by grace because He chose to pay the price that we could not pay. Eu acho que o mínimo da nossa parte é podermos viver para ele. And then when we receive His life, we Você, give our life to você Him. não vai viver We de live for felicidade, você vai viver da alegria do Yes. Senhor. You're not gonna live by feeling emotionally feeling happiness. No, it's not when it happened. You're gonna live a life with joy. Felicidade você adquire quando você comprar o carro do ano, mas quando você bater, a sua felicidade vai embora. Happiness is about things that happen in your life. If you bought a car, oh, I'm happy. But if I have a crash, something happened, or the car is broken, oh, now I'm sad. Alegria, você está com Jesus no deserto e você permanece o mesmo. Joy, the true joy, regardless what I pass through, I know His joy is my strength. E não tem problema nenhum com o carro do ano, não tem And there problema is nenhum no com a casa do problem if ano. you bought a new car, a new house. God is good. He wants to bless us. Deus pode te dar tudo isso para o cumprimento do propósito. Yeah, He's more than willing to give everything that we need to fulfill His purpose and bless us and use us. to Mas make the este não é o foco é você ser salvo. best. Yes, but the focus of salvation is not about us getting things for the Lord. It's about we have His salvation over us. Então o que vai requerer de We have nós? eternal life. O que vai requerer de nós? So what require for us É Jesus. is Jesus. Eu vou render. It is you to choose to say, Jesus, I will surrender. Eu vou render I will surrender a minha vida my life totalmente totally a ti. to you. Você não vai ter muitas respostas por agora, You're probably not gonna find out all the answers you're looking for right now. mas eu te asseguro isso 101%. But that is, I assure you, É a melhor, 100%. é a melhor decisão da vida. This is the best decision. É o que vai realmente mudar a sua vida da planta dos pés até a cabeça, That's the 101%. only thing that can truly to choose your life from the top of your feet until the bottom of your feet to the top of your O head. controle que estava na sua mão, agora vai passar para as mãos dele. The control of your life, the lordship of your life, now you're surrender and giving to His. Mas pode ficar tranquilo, But you can be in peace. ele é o criador dos céus e da terra. He's the creator of heaven and Ele earth. que nos gerou antes da fundação do mundo, ele já tinha nos gerado. He made us before even the word was born or created. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem. He knows how many hair you have in your head. Então ele tem uma vida abundante para nós. So He has an abundant life for us. Amém? Amen. E eu queria fazer uma oração muito simples, mas é o que pode mudar a sua vida para sempre. I want to have this moment for us to pray this prayer together. Queria que It's a todos- so simple prayer, but can change everything. Eu queria que todos fechassem seus olhos, If colocassem you as duas may, mãos sobre o coração everyone, please close your eyes. Put your hands over your heart. e dissesse assim: Senhor Jesus, And repeat with me, Jesus. Repeat with me, Jesus. Senhor Jesus, Jesus. hoje eu estou aqui. I am here today. Eu estou aqui para render a minha vida. I'm here today to surrender my life. Eu estou aqui para entregar a minha vida. I'm here today to give my life. Entregar a minha vida totalmente a Ti. To give my life totally to you. Senhor, eu me rendo. I surrender. Me aceite, Jesus. Me receba, Jesus. Jesus, receive me. Senhor, Lord, eu que estava afastado, maybe I was away. hoje eu volto, I was distracted. arrependido, Come back. na certeza Repent myself. que o Senhor me recebe. I repent myself in the conviction Senhor that you Jesus, receive me. Lord, Me aceite, accept eu estou me. aqui. I'm here. rendido, Surrender. pronto Ready para viver to live uma vida a life transformada, transformed, guiada pelo Senhor. guided by you. Pronto Ready, para viver ready para o to Senhor live, ready to completamente. live for you, completely. Eu me rendo, Jesus. A minha vida pertence a Ti. My life belongs Eu to volto para os Teus caminhos. you. I come back
from your ways, Lord, to your Obrigado, ways. Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Queria que todos abrissem seus olhos. Open your eyes. E eu queria saber se existe alguma pessoa aqui neste momento And I want to know if there is anyone here, que gostaria de falar, Mateus, eu quero entregar minha vida para Jesus. if there is anyone here that has made this confession for the first time and want to have this conviction, I want to give my life to Jesus. Não é entregar sua vida para prédio, não é entregar sua vida para pastor. It's not to give your life to people, to building, to pastors. Não é entregar sua vida para nenhum líder. It's not to surrender your life to a leader. É entregar sua vida para aquele que pode te salvar. It's to surrender, it's to give your life for those, the only one that can save. Só Jesus salva. Only Jesus saves. Só Jesus restaura. Only Jesus restores. Só Jesus faz aquilo que é velho ser novo. Only Jesus brings what is old to a new reality. Só Jesus faz pegar aquilo que é quebrado e fazer eu faço tudo novo. Only Jesus can bring everything, can do everything new. E o Senhor chama a gente de volta. Jesus is calling us again. O Senhor chama a gente para poder voltar para os caminhos dele. Jesus is calling us again to bring back. Eu queria a Dani, né, uma das da nossa casa, abraçar a nossa irmã. Queria que vocês duas ficassem aqui de frente para mim. You guys can Bem be here. juntinho. Look at me. E eu queria falar olhando nos seus olhos, I want to speak something. Look to both of you. diante de toda a nossa família, toda a nossa Before igreja, our whole church, our community. que essa é a decisão mais importante da vida de vocês. This is the most important decision of your life. Existe uma nova vida que o Senhor está começando a There partir is de a agora. new life that God is bringing over you right now in your heart. E existe uma coisa muito linda que está acontecendo neste exato And momento. there is something so beautiful that is happening right now. Vai acontecer já já em alguns segundos aqui, It's happening in some seconds here, mas no céu but right now in heaven, existem anjos. there is angels. Sabe o que eles estão fazendo neste exato Do you momento? know what they're doing right now? Eles estão pulando. Celebrating. Eles estão se There is a alegrando. party in heaven. Sabe por quê? You know why? Porque essa é a decisão que alegra o céu. Because that's the decision that makes heaven happy. A pessoa ganhar um emprego do ano, ganhar o salário que ela quer, o ordenado que ela quer, Things that you want to achieve, like getting a new age, things that you want não faz um anjo pular. to receive, does not make heaven like celebrate. Agora, quando um ser humano se rende a Jesus, But when a human being chooses to surrender his life to aí the eles Lord, dançam, aí eles pulam, aí eles se alegram. that's when the heaven rejoice. That is a party in heaven. A família de Deus, God's family, ela é alegre. spiritual family, it's so A família de happy. Deus, We rejoice. ela é feliz. We are so happy. E sabe o que é melhor disso tudo? And you know why? Ela não depende de We circunstâncias. do not depend on circumstances. Ela passa pelo to be deserto happy. e ela permanece alegre. We pass through things and we rejoice. Ela ganha o melhor no ano e ela permanece alegre. Yes, we can receive the best salary in the year. Porque a We are alegria, joyful. porque a alegria dessas But if you pessoas don't não receive depende that, mais das coisas We are terrenas. also joyful because we do not depend on these Depende de things. uma pessoa chamada Jesus Yes, Cristo de now our Nazaré. joy depends and remains in Jesus Christ. The Queria que você living God. fechasse seus olhos, vocês Close duas, your eyes. e todos vocês estendessem as suas mãos aqui para frente e liberassem palavras de vida, abençoando a eles. Essa é a decisão mais linda e mais importante dessa manhã, para nós abençoarmos aquilo que os céus estão se alegrando. Senhor, nós te agradecemos pela vida das suas filhas. Pai, elas se renderam ao Senhor. Pai, elas escutaram a tua palavra. Pai, elas querem entregar e elas estão se rendendo a vida a Jesus. Pai, escreve uma nova história. Escreve uma nova história, Pai, algo novo. Pai, troca os odres, troca a armadura. Começa a derramar agora vinho novo sobre elas. Ah, Senhor, eu vejo um futuro tão promissor. Eu vejo um futuro maravilhoso. Eu vejo tantas pessoas serem abençoadas por essas mulheres. Eu vejo tantas vidas serem alcançadas. Pai, eu vejo tantas pessoas serem alcançadas pela alegria que elas vão carregar. Ah, Senhor, eu vejo uma alegria transbordante. Eu vejo uma alegria transbordante. Uma alegria que encoraja. Uma alegria que transforma. Uma alegria que alcança. Uma alegria que salva, Senhor. Uma alegria que só vem do alto. Uma alegria que não vem de nada e nem ninguém, só vem do Senhor. Pai, nós te louvamos e nós abençoamos esses novos caminhos que elas vão viver. Esses novos caminhos que elas vão trilhar. Pai, vá à frente delas como o Oriente. Vá à frente delas, protegendo com a tua forte mão. Direcionando, Senhor. Que o amor de Cristo venha envolvê-las todos os dias. Que elas nunca mais venham sentir só. Que
Que o preenchimento do buraco que há dentro de nós, Senhor, seja preenchido agora pelo Espírito Santo. Avivando agora o coração delas. Pai, ora abençoando a vida delas no nome de Jesus, para que elas possam trilhar um caminho de bênção, de paz, de alegria, Pai, de ousadia, Pai, de poder, aonde outras pessoas, outras mulheres, outros homens, famílias serão abençoadas por elas. Pai, nós abençoamos como igreja, Pai, esse novo caminho, essa nova história, porque uma nova história você está dando a elas. E nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos no nome precioso de Jesus. E a igreja diz? Amém. Amém. Uma salva de palmas. Aleluia! Ele é bom! Glória a Deus. Obrigada. Aleluia! Gente, essa é o motivo pelo qual nós reunimos. That's the reason that we are here. Só tem sentido a casa de Deus The only true reason that we are here in earth and the church. quando existe salvação. When we are bring people to salvation, when we are Quando existe rendição. when we are surrender. Essa é a decisão mais importante das nossas vidas. That's the best decision in your life. E algo All of us, novo. we are here because of this. E algo novo And there is something new. o Senhor está fazendo. God is doing. E o Senhor continuará God is fazendo making. também em vocês Yes. And God's gonna continue doing us e através de and vocês. through us. Feche seus olhos, estenda suas Guys, mãos. if you can, just for you to keep focus, raise your hands like you're receiving something. Pai, eu abençoo a vida de cada um que está aqui Lord, hoje. bless each one's life. Cada família. Each family that is represented here. Pai, você sabe o que cada um tem enfrentado. You know what they are facing, what they are passing through. Você sabe das lutas. You know the struggles, you know the needs. Você sabe dos desertos. You know the things, the deserts. they Você are sabe das provações que eles têm having. enfrentado. Maybe you know the problems, the situations. Mas nós aprendemos nessa manhã, Senhor, But we learned this morning, Lord, que o maior está em nós. bigger it is the one that is O in o us. maior está em nós The biggest, the higher, the do que greater aquele is que está no us mundo. than the one that it is in this world. E nós andaremos pela fé, Senhor. And we walk by faith. Nós vamos enxergar pela fé. We're gonna choose to see things by faith. Nós vamos falar pela fé. We're gonna speak by faith. Nós vamos viver pela fé. We're gonna live by faith. E nessa semana, Senhor, And this week, Lord, neste mês de março, this month, through nó- this month of March, nós veremos os milagres do Senhor. we receive miracles, power, Nós veremos as respostas do Senhor. situations, the open doors. Se prepare, querido. Get ready. O Senhor vai fazer coisas grandes. Get ready, Lord, we'll do great things. É coisas grandes que as pessoas não vão entender. Lord, we'll do great things that people around Você you não vai don't saber explicar, You cannot even explain. porque será a mão do Senhor sobre That você. will be God's word. Isso se chama favor de Deus. This is favor, your grace. Isso é graça. The alliance that He has with you. Ah, o Espírito Santo, ele está agindo já na sua vida, querido. Ele já está se movendo. Ele já está agitando as águas. Ele já está desfazendo aquilo que estava quebrado e fazendo algo novo. Ele está agitando as águas. Eu sei que está tendo algumas tribulações. Ele só está agitando. Ele precisa remover algumas coisas. Ele precisa retirar algumas coisas que não prestam. Ele está fazendo uma limpeza, querido. Ele está fazendo uma limpeza. Para vir o novo tem que ter limpeza. Para vir limpeza, para poder vir o novo, Senhor. Nós te agradecemos, Espírito Santo. Nós estamos prontos para o melhor do Senhor. Oh, céus abertos sobre as nossas vidas. Céus abertos no mês de março. Oh, não vai ser abril, não vai ser junho nem julho, vai ser março. Nós estamos prontos para o poder de Deus, Senhor. Nós estamos prontos para a multiplicação dessa igreja. Nós estamos espaço, Senhor, do espaço de cima para a expansão da igreja. Nós estamos prontos para mais alcances, mais pessoas. Nós estamos prontos para o transbordar, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém? Pode se assentar por alguns instantes. Just sit a little bit more, like a little bit longer. We just have some news so you guys can be updated and get involved. Eu queria encorajá-los a orar pelas nossas igrejas. As usual, every weekend we come here and we encourage you to pray for our churches. A Tables Cascais, a nossa igreja, Tables Belo Horizonte, Helsinki. As you guys can see
Here we are in Tables Cascais, we have on Tables Belo Horizonte, Brasil, Tables Helsinki, Essa Finland. semana, eu e a pastora Bia estaremos lá ministrando no próximo domingo nessa This igreja. week we are going to Helsinki to be with our brothers, Estejam, the church there. estejam orando por nós. Pray for us, we're gonna go there to serve them. Nosso culto vai acontecer Our normalmente. service is gonna happen the same way, and actually we're gonna have a surprise Nós for vamos you. trazer algo específico, novo, que vai vir sobre esse We're domingo gonna também. bring something different for the Vai- service in next Sunday. Vai ser muito melhor do que com a gente presente Yes, aqui. it's gonna be better if we would be here. Porque o Senhor está fazendo algo novo sobre essa Because the casa, Lord amém? is doing something new in us. Esteja orando pelas nossas igrejas, futuras igrejas, Table São Paulo, Japão, Estônia. Continue praying for the plenty of the new churches that the Lord has brought to our hearts, our pastors and your pastor's heart. São Paulo in Brazil, Japan, Estonia, Paquistão. Pakistan. Nós vamos iniciar um programa de Church of Planters, We are initiating a Church of Planters program. um programa de plantadores de igreja. Yes, we are a Church of Planters. E nós estamos com um coração muito alegre e feliz por aquilo que o Senhor está And fazendo. we are celebrating, rejoicing for what God is doing it. São 36 homens e mulheres que disseram sim ao Senhor. There are 36 members of the church that they have said yes, I Pa- want to be part of this. Para expandir não só para essas 4 localidades, mas para todos os cantos do mundo. So these men and women, couples, singles, regardless their age, they said yes to say, I want to be part of this, I want to expand church. Não quer dizer que esses 36 estarão à frente de uma igreja. We do not, that does not mean that they will be pastors. Até- They are being trained to become leaders. Até porque esse treinamento é para poder refinar e mostrar para eles aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Remember, a train is not because someone is ready. Train that someone understand that they can be collaborating something. Que serão They're gonna preparados, master this que thing. serão preparados pelos nossos pastores Ryan e Jéssica que estão nos Estados Unidos. They will be prepared for our senior pastors Ryan and Jessica Adams. They are in Oklahoma, United States right now. Que são os pastores de vocês também. They are some pastors. They were here with us, but now they are passing this season in the United States. Tanto eu, pastora Bia, os pastores do Brasil e da Finlândia. All of us, all the pastors of the church, the local church that we have nowadays, Cascais, Belo Horizonte, Nós estaremos participando ativamente, acompanhando todo esse processo junto com essas 36 we're pessoas, gonna also pastor these people, be with them, train them. para poder auxiliá-los, servi-los, porque nós continuamos pastoreando essas pessoas, porque cada uma delas são dessas igrejas de Cascais, Belo Horizonte e Helsinki. Yeah, all these 36 group of people that said yes to participate of this planted church journey, they are members of the church or they want to be. So all of us are going to be training them, serve them, so they're equipped, they receive what they need to continue to do the things that they got. E eu preciso trazer isso para todos vocês, porque vocês fazem parte de tudo isso que está And we acontecendo. always want to share things with you because you guys are part of this. Daqui a pouco vão ter os nossos irmãos lá em São Paulo, lá no Japão, na Estônia, no Paquistão. Soon we're going to celebrate the openings of the new church in São Paulo, Japan, Estonia. E talvez tenha algo, uma nação no seu coração que o Senhor And talvez maybe, possa te levantar. And Não sei. maybe some of you guys gonna be sent out to these places. Um recado, meu coração começou a arder por nações em recados assim, viu? When I was born in Christ, when I came to Christ, my heart started to stir up for nations when someone was saying this to me. Eu falei, talvez um dia eu vou para algum lugar. And then I said, Lord, maybe one day I'm gonna go to some place, and now we are here. Prazer. Oh, yes, here we are. Deus faz. Pode passar, God, Eric? yes. Always Esteja orando pelas nossas do. igrejas, pelos nossos implantadores. Aqui está os nossos dízimos e ofertas, como vocês já sabem. This is the very technical place, just kidding. This is the place that we have, if you have an offer, a tithing, you can put out here. It is on you. Ela não deixa nem eu falar, né? Ela já antecipa. Já, não. Aqui você pode trazer o seu dinheiro físico, seja a oferta, seja o dízimo, aquilo que está no seu coração. Eu quero ensinar algo para vocês. I want to teach you guys something. Se você não é membro dessa casa, If you're not a member of this house, você não entrega o dízimo nessa you casa. don't tithe in the house. Você pode ofertar nessa You casa. can offer if you want. Dízimo Tithing, é para aquelas pessoas que se comprometeram com aquela igreja local. it is for those that are member and they have alliance with that church. Então, se você fez o treinamento de membresia dessa igreja, If you have passed through our membership training, aí você tem o privilégio de poder contribuir com a casa do you have Senhor. the joy, the privilege of to contribute, to be a contributor for this house. Que é um princípio do Senhor. That's a biblical principle. Mas se você não faz parte dessa igreja, ainda não fez o treinamento, If you're not part of this church, fique à vontade para ofertar na casa do Senhor. you be our guest, be free to offer whatever you want before the Lord. Você pode colocar o valor que você quiser, aquilo que Deus colocar no seu coração. Doesn't matter the value.
what matters most, it is your act of offering what God is putting out in your heart. E lembre-se que isso tudo é semente. E semente nós não comemos, nós semeamos. And Amém? remember, as the Bible teaches us, all of the things that we give back to the house, it is seeds. And we do not eat seed, we plant the seed. E lembre-se que So, cada semente que você coloca aqui é o avanço da igreja de Jesus Cristo para alcançar mais pessoas. and have this reminder, this encouragement, each seed that is sowing, is flowing the soil, it is the advancement of His kingdom. You just bless, you just be contributing. Então, novamente, se você não é membro dessa casa, não entregue o dízimo nessa igreja. Yes, if you're not a member of this church, you don't need to tithe in this church. Mas seja livre para ofertar na casa do But Senhor you're e aí... free to offer whatever you want according to what God's putting you. Amém, gente? Todo mundo entendeu? Okay. Glória a Deus. Pode passar, Awesome. por favor. Nós temos as nossas reuniões aqui na nossa igreja, os nossos Yeah. small groups. We have small groups, weekly small groups. Essas pessoas maravilhosas aqui. All of us. Tem muitas outras, né? Porque toda semana We always try to trabalho, change então The big o church. fluxo é muito grande. Nós temos terça-feira em inglês, We have on Tuesday bi-weekly gathering in English. mas essa semana nós não teremos porque já tivemos nessa semana This passada, week we don't have it, but next week we are having. que é liderado pela minha esposa, And digníssima. I'm the one that leading this small English. Quarta-feira, todas as quartas-feiras, nós temos o nosso também Every small group. Wednesday we have here 7:30 p.m. our small group for everyone. Então Okay? você pode vir para poder participar, aprender mais a palavra de Deus. Small group is a time for communion, for get more deep in God's word, for you to bring your questions and for we to grow together in the word. Sou fã, eu tô olhando aqui o coisa aqui. Me tira daqui! Tá aqui. Pietro is like, what Quinta- are you doing? Quinta-feira nós temos também somente das mulheres, maravilhoso. Thursdays we have online small group only for women. So Que está ali com a Dani e a Grace que está trabalhando hoje, Yes. são as nossas líderes aqui da casa. Our leaders, Danny and Grace, that is not here today, they're the ones leading this small group. Então, mulheres, eu encorajo vocês a participar. Se você não pode abrir a câmera e tudo, coloca lá o fone e vai escutando, deixa a palavra ministrar o seu coração. Toda quinta-feira, So 8 there is horas. no excuse for us women. If you cannot be present, just to be part Pode of this passar. remote small group, have your headphones, just to be connected, receive some word, be encouraged. Yes, that's it. E nós seguimos com as nossas programações do mês de março. Vou ficar This is desse our lado de cá. agenda for this month, guys. Every Monday, Sunday morning we have service. Semana que vem, culto normalmente. Teremos As usual, next week, 10 o a.m. culto das mulheres, dia 21. Guys, 21st of this month, no dia 21 de março, nós teremos o culto das mulheres. We're gonna have a women's service. Animação. We're gonna have a pastor from another church. Nós teremos uma pastora convidada de outra igreja maravilhosa. We're gonna have a skincare moment. We're gonna I have some clothing upstairs so we can get some clothing. It's gonna be amazing. Nós vamos ter skincare, nós vamos ter um bazar lá em cima. Tem muita coisa boa. Skincare, cuidado de belezas da pele. Estamos preparando. We are preparing something so special. You know why? So you can bring a friend. Estamos preparando algo tão especial para que você possa trazer uma amiga, uma colega, alguém que precisa desse momento de cuidado, de amor. You can bring someone that needs the time of caring, nurturing, communion, faith, joy. Ó, vocês mulheres, convidem pelo menos no mínimo uma mulher. At least one woman. One Homens, tem pessoas no seu trabalho? Men, you have people, you work with É bem people. provável que tenha uma mulher lá, correto? Men, if there is a woman in your work, Convide ela em nome de Jesus. invite them to say, oh look, there is something special for the women in my church. What do you think? Do you want to Você come? vai estar abençoando essa You're pessoa. gonna be blessing this woman, serving her. Vai ser uma manhã onde o Senhor vai se revelar ao seu coração, It's gonna mulher. be in the morning, 9 a.m., 9 horas da manhã, and I'm gonna send you guys more details on the WhatsApp groups. Aqui na Vou igreja. enviar mais os detalhes no WhatsApp group, será que na igreja? Da mesma forma, então, no último sábado também nós teremos um encontro dos homens. Last Saturday in this month we have the men's gather. Come on, men, present us. Ela faz isso sempre. Come on, guys. Vai ser men. benção, vai ser benção, em nome de Jesus. Yeah. Então essa é a programação da nossa igreja para que vocês estejam atentos, participem, envolvam-se. So that's our agenda. Get involved. Be part of. Don't just live your life. Be part of something. Okay? Amém, gente? Yes, Fique de pé no amém. seu lugar. Raise up again. We are finished. E estenda as suas mãos como se estivesse recebendo a bênção do Yes, Senhor. we always want to pray over you. So open your hands, raise your hand, give some grateful, like be grateful. Que a graça de to Deus Lord. Pai,
Let the grace of the Father's grace, que as doces consolações do Espírito Santo the Holy Spirit's consolations, seja espalhado com a Tables Cascais, let it be with Tables Cascais, Tables Finlândia, Tables Brasil let it be over Tables Finnish, Tables Brazil, e Tables Estonia, todas as igrejas ao redor do mundo. and all the church around this world. Hoje e para sempre. Amém, 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 amém.